Faz tempo que a gente não faz um videozão de CB, né, filhote? Tem um bom tempo. Tem um bom tempo, isso. E é porque vem aparecendo bastante moto diferente. Tem umas head ali pra gente também, pra gente fazer também um diagnóstico bom nela. Vocês vão adorar. Tem a Goldwing, que as peças chegaram dos Estados Unidos, né, que a gente vai montar também. Mostrar pra vocês todo o processo da montagem do carburador. Mas hoje tem um processo muito interessante. Já mostramos várias vezes pra vocês no canal a desmontagem de motores de CB, não é? Já, tá bom. Eu vou, porra, mais um vídeo sobre desmontagem de motor de CB, tá bom, tudo bem. Só que este tem uma particularidade. Para desmontar, tem trocentos vídeos meus mostrando como se desmonta o motor de CB. Mas eu quero mostrar para vocês uma essência, uma coisa muito interessante nessa profissão. Que se você aprender isso, todo o restante que você fizer dá certo, né, Fred? Sim. Se você aprender sobre esse processo, significa que tudo que você fizer depois dá certo. Ou seja, começou certo, vai certo até o final. É o processo do diagnóstico. E esse processo do diagnóstico é conseguir interpretar as leituras do motor, as cicatrizes que ele tem. E principalmente, a fonte do problema. Aonde ele começou. Exato. Porque você conseguir solucionar e resolver as consequências de um defeito, de um problema no motor, isso é comum. Isso você vai ver um monte de mecânico fazendo. É o que ele aprendeu a fazer. Agora, diagnosticar, para que isso não aconteça novamente. Aí o buraco é mais embaixo. Aí o problema é diferente. Esse motor é do Júnior. Isso, ele trouxe esse motor para nós, ele é do interior de São Paulo. E ele fez um relatozinho aí. Presta atenção no videozinho dele aí, ó. Boa noite, mestre Herbert, tudo bem? É o Júnior aqui de Piedade, São Paulo. Tô aqui com a minha CB 450, 1983, contando um pouco da história dela. Quando eu era criança, hoje eu tô com meus 39 anos, eu tinha meus 13, 14 anos. A primeira moto que eu andei na minha vida foi uma CB 400. E de lá pra cá, essas motos aqui na região nossa desapareceram. E eu sou completamente apaixonado pelo ronco dessa moto, pelo barulho que essa moto faz. E aí, certo dia lá no meu trabalho, a gente trabalha no sítio aqui, chegou um funcionário, um colaborador novo pra trabalhar lá, e apareceu com essa moto aqui, funcionando, chegou rodando. A moto... No que eu escutei, eu vi e me apaixonei pela moto. Primeira coisa que eu tive a oportunidade de chegar e perguntar pra ele: você não me vende a moto? E ele falou: não vendo porque é minha paixão, eu trouxe essa moto lá do Mato Grosso e eu gosto dessa moto. Ele saiu no final de semana e foi pra casa dos pais dele. Aí ele chegou na segunda-feira com a notícia que a moto tinha parado. Ele falou, fez um barulho lá e parou. Aí a gente pegou a caminhonete lá do serviço, foi buscar a moto, trouxe a moto pro serviço da gente lá, deixou lá no barracão, falou, vamos desmontar? Falei, vamos lá, vou ajudar você. O que aconteceu? A gente tirou a tampa de válvula, verificou o balanceiro, tudo normal. Aí a hora que a gente sacou o cabeçote tava completamente solto. Não tinha aperto nenhum, tava soltando praticamente quase que na mão. E o motor, como já está aí com você pode ver que tá melado de óleo. Tinha vazamento de óleo por tudo que é lugar. E no fundo do kart, se tivesse meio litro de óleo também. Aí no que a gente sacou o cabeçote, aí olhamos pra camisa, um cilindro tava intacto. Visivelmente assim, um leigo que nem eu. O outro lado a gente deparou com isso daqui, ó. Um pistão completamente destruído, uma biela torta. Aí ele desanimou com a moto, encostou num canto lá e não tinha condição de arrumar. Acabei fazendo uma proposta pra ele e acabei comprando a moto. E desde lá, essa moto tá aqui comigo e eu procurando uma oficina que pudesse me ajudar aqui na região, Piedade, Pilar do Sul aqui. Nenhuma das oficinas que eu conheço aqui, que eu cheguei a comentar, ninguém quis pegar. Desde que eu comprei a moto, já virei inscrito do canal, lógico, né? Academia de Motores. Aí comecei a pesquisar a mecânica dela. Cheguei até pesquisar retífica pra fazer a parte de retífica e, através dos vídeos que eu assisti aí da Academia de Motores, falei, vou tentar fazer em casa. Mas a gente é muito pobre de ferramenta aqui. Não tem ferramenta, não tem nada especializado. Aí a gente acaba meio que perecendo nessas partes. Apesar de ter um conhecimento pelos vídeos aí assistido aí, a gente já dá pra ter um bom conhecimento. Mas, graças a Deus, meu motor tá em boas mãos. Um dos melhores, não, o melhor do Brasil que eu podia confiar de fazer esse projeto comigo aqui. Restaurar toda a mecânica dela e restaurar parte da história do nosso Brasil. Que aqui tem história para contar, hein? O brasileiro tem muitas histórias para contar. O nosso país grandioso tem muitas histórias para contar. Mas não é só o brasileiro e não é só o Brasil que tem histórias para contar. É o motor dele também. O motor dessa motoca tem coisas para nos contar. E eu quero compartilhar com vocês essas histórias para vocês pegarem o fio da meada e tentar aprender como se faz um diagnóstico, entendendo o que aconteceu para resolver a causa e não mais ter o problema. Júnior, pode ficar tranquilo. Deixa com nós, parceiro. Nós vai resolver o bagulho, fica tranquilo. Só que eu quero que você preste atenção. Quero que você sente no sofá, pegue uma pipoca, se inscreve no canal. Já deixa o like, ativa o sininho das notificações. Escreve nos comentários o que mais você quer saber sobre o motor de CB. E come as you are. Rock and roll, baby! Deixa o like! Deixa o like!
se inscreve no canal também se você não for inscrito. Dá uma força. Filhote, você vendo aquele pistão na mão do seu irmão, o que você acha que pode provocar aquele tipo de problema, aquele tipo de deterioração do pistão que estava na mão dele? As primeiras duas coisas que vêm na minha cabeça é desalinhamento de biela. Desalinhamento de biela. Se desalinha a biela, o que acontece? O pistão trabalha torto. Trabalha torto, ele pega só de um lado da camisa. Exatamente. Ok, pegando só de um lado da camisa, ele vai ovalizar a camisa. Sim. Certo? Ok. O que mais pode acontecer? Tem a parte da falta de lubrificação. Falta de lubrificação. Falta de lubrificação pode fazer com que haja atrito nas camisas. Sim. Entre o pistão e a camisa e provoque uma dilatação excessiva do pistão. Que pode causar engripamento também. Engripamento da camisa. Muito bem. O que mais? Uma coisa atrás do cabeçote, que seria o carburador. Uma mistura muito pobre em cima do pistão. Você quer dizer então que o desequilíbrio na mistura estequiométrica pode causar uma mistura pobre e essa mistura pobre pode causar um superaquecimento. Exato. E esse superaquecimento pode desencadear também uma superdilatação dos pistões. Sim. Também provocando engripamento. E essa mistura pobre, obrigatoriamente, ela tem que acontecer nos dois cilindros? Não. Não? Pode estar acontecendo em um cilindro e em outro não? Sim, pode estar desigual os dois. Isso, é por isso que você, quando estiver fazendo a regulagem no carburador, ou verificando se não tem entradas de ar, pega o carburador pra gente lá. Tá aqui, esse é o carburador do nosso amigo. Bem característico de bastante uso, né? Isso. E o que acontece? O que provoca mistura pobre, filhote? Quais são as causas de uma mistura pobre? A regulagem do ar. Regulagem do ar. Aqui. Nível de boia A abaixo. regulagem do ar seria a regulagem da agulha. Aqui, certo? O que mais? Nível de boia. Nível de boia abaixo do nível que normalmente deveria estar acima dessa faixa da curva cerca de 1 milímetro. O que mais? E entrada de ar nos coletores. Entrada de ar nos coletores, certo? Entrada de ar nos coletores é uma coisa muito comum que acontece. Existe uma vedação, o O-ring que vocês estão conseguindo ver. Esse O-ring, essa vedação promove uma estanqueidade aqui, ok? Porque as pessoas se esquecem que o combustível aqui, ele não é injetado. Não existe uma pressão aqui empurrando o combustível para lá. Ele é sugado. Põe isso na sua cabeça. Aquele ar que passa por aqui não está sendo injetado por alguém aqui. Ele está sendo sugado pelo pistão. E para que essa sucção seja eficiente, é necessário uma vedação aqui, logo após a borboleta. Você está vendo a borboleta aqui? Isso, a borboleta é o controlador desta entrada de ar. Ou seja, desse fluxograma. Nada mais pode acontecer depois da borboleta. Depois da borboleta é o resultado da mistura, o resultado do trabalho do carburador. Depois do carburador, tudo que ele conseguiu fazer de mistura aqui entre as moléculas de oxigênio, comburente e o combustível tem que ser transportados para dentro do motor de forma final. O que muito acontece é que essas vedações aqui acabam falhando. Esses O-rings acabam ficando esmagados. Conseguem perceber aqui? O esmagamento, inclusive até o espelhamento da borracha, ela está brilhante, tá vendo? Ela está brilhosa, isso foi porque provavelmente aqueceu demais o cabeçote, começou um processo de deterioração dessa borracha e ela fica brilhosa assim, tá vendo? Isso não é bom. E o que começa a acontecer? Entradas de ar falsas. Por que falsas? Porque elas estão depois da borboleta, fazendo com que a quantidade de oxigênio se exceda. Se exceder a quantidade de oxigênio, aquela mistura estequiométrica que o carburador conseguiu fazer, ela se desequilibra. Acaba indo oxigênio a mais do que o próprio carburador conseguiu misturar, empobrecendo a mistura. Misturas pobres podem fazer com que o processo de explosão do combustível tem uma temperatura muito elevada, inclusive pode até mesmo queimar as válvulas de escape, certo? Mas não é somente isso que provoca mistura pobre. O que mais que pode provocar misturas pobres? Regulagem de válvula, regular a válvula muito solta, regulagem. Deixar a regulagem muito solta, certo? Só que aqui a gente não tem como saber se esse motor teve uma regulagem muito solta. Por quê? Porque esse cabeçote já está solto, tá vendo? Já está solto. Ele já havia iniciado um processo de diagnóstico. Ele começou a tirar o cabeçote fora, inclusive foi por isso que ele tem o pistão na mão. Então nos privou de saber se esse motor estava trabalhando. Mesmo que eu tente montar tudo aqui de novo,
talvez eu não consiga, talvez não, com certeza eu não vou conseguir reconstituir a situação em que estava. Então não adianta, não tenho como saber se realmente ela estava solta ou não. Porém, eu posso deduzir uma situação que ele apresentou aqui. Se você conseguir observar, a cabeça da válvula está esmagada. E não só uma, duas. As duas de escape estão esmagadas. E não só elas. Existem as de emissão também. Estão esmagadas também aí, filhote? Uhum. Estão. Aqui também está? A única que salvou foi essa. A única que salvou foi essa. Isso nos dá a conclusão de que quando há esmagamento na cabeça de pistão assim, na cabeça de válvula assim, a pessoa obrigatoriamente tem que continuamente, o tempo todo, ficar regulando. Porque esses parafusos aqui, ó, eles são duros tanto quanto a cabeça da válvula. E eles acabam colidindo em cima da cabeça da válvula. E se a cabeça da válvula começa a sofrer esmagamento, significa que ela perdeu a sua resistência do aço. E ela começa a esmagar e se distanciar desse parafuso. Após que ele passa a lâmina aqui para regular hoje, amanhã tá batendo. Regular hoje, amanhã tá batendo. Ele começa a esmagar. Outro efeito que acontece é isso aqui, ó. Vou te dar um exemplo. Tá aqui o parafuso, ó. Certo? Desenho maravilhoso do parafuso, né? Aí a cabeça do parafuso aqui é a rosca, certo? A cabeça do parafuso aqui, ela é assim, ó. Isso, ela precisa ser assim, porque esse parafuso aqui, ele faz este movimento aqui, ó. Ele não faz assim, ele faz assim. Porque o balancinho faz este movimento girando sobre o eixo aqui do balancinho, correto? Isso. Então, se ele for reto aqui, quando ele chegar na cabeça da válvula, que ela também é reta, essa aqui é a cabeça da válvula. Isso. Tá aqui. Essa é uma válvula. Cabeça de válvula, tá vendo? E ela é reta, tá vendo? Isso. Aqui é duro pra caramba, bicho. Isso aqui tem uma dureza. Cabeça da válvula, cabeça do parafuso. Nesse ponto aqui, existe um confronto entre direções. A válvula, ela trabalhará sempre de forma vertical e linear. Ela sobe e desce, inclusive, através de uma guia de válvulas. Ela não pode ficar se movimentando. Ela tem que subir e descer de forma linear e estável. A única coisa que ela faz, além disso, é girar. Ela tem que ficar girando assim, certo? Para não provocar calos viciosos em pontos específicos da válvula e provocar vazamentos. Já o parafuso do balancinho, ele obedece a um raio de subida e descida. Então, nesse ponto, existe um confronto entre direções. E esse confronto de direções, você precisa anular qualquer outro tipo de efeito com um recurso. Que recurso é esse? Válvula, parafuso, ok? Então, digamos que seja isso aqui, ok? E eu vou dar um exemplo para você, se isso aqui fosse reto. Se isso aqui fosse reto e isso aqui está descendo assim, e isso aqui desce assim, o que vai acontecer aqui, ó? Ó, presta atenção, ó. Conseguiu ver? Isso pode provocar um desgaste excessivo na cabeça da válvula. Então é por isso que quando você estiver fazendo o seu motor e estiver regulando as válvulas, você vai olhar, tirar o parafuso fora e você vai observar, tá vendo esse arredondado aqui? Isso, esse arredondado aí é para provocar o seguinte efeito. Agora, vamos imaginar um arredondado. Imagine que daqui para cima é o parafuso e a ponta dele é arredondada. O que vai acontecer na hora que esse pistão, que esse parafuso descer? Porque ele desce assim, correto? Ele desce assim, então ele vai fazer isso aqui, ó. Ó. Conseguiu entender agora, filhote? Agora foi. Deu para entender certinho, direitinho. Isso. Só que para que isso realmente funcione, esta parte aqui, ou seja, a válvula, tem que ser reta. Tem que ser reto. E esse aqui arredondado. O que aconteceu na válvula dele lá é que isso aqui fez isso aqui, ó. Ou seja, devido ao excesso de uso ou má qualidade da válvula, a válvula não passou por uma inspeção correta durante o processo de fabricação. Ela sofreu a estampa desta parte do parafuso. Ela não conseguiu suportar as fricções e o atrito do parafuso sobre a válvula e acabou ficando assim. Não mais tem esse perfil reto.
E qual que é o problema disso? O que que acontece? O que que a gente faz quando a gente vai regular uma válvula? A gente passa a lâmina. Não pega uma lâmina? Sim. Então digamos que aqui é a válvula de escape. A válvula de escape, na maioria das motos, é recomendado o ponto 20 de lâmina. Então você vai pegar uma lâmina, pega uma lâmina. Então você vai pegar uma lâmina, essa aqui é a ponto 20, e você vai enfiar aqui, correto? E aí sim, aqui sobre a fenda, você vai efetuar a regulagem, descendo, até que ambas toquem na lâmina, ou seja, que haja um contato entre a válvula, a lâmina e o parafuso. E aí você passa o dedo assim, e aí você vai transferir esta medida para esse espaço aqui. Só que olha um problema que nós temos aqui, a lâmina é reta. Ela é reta, completamente reta. Cara, às vezes assim, ela entorta assim, mas quando você coloca ela vai ficar retinha assim. Então, a lâmina vai passar aqui, ó. Correto? Consegue prestar atenção numa coisa? Que a ponta do parafuso, que é curvo, vai conseguir tocar aqui. Só que devido a esta curvatura que a válvula ganhou, a lâmina não vai conseguir mais tocar aqui. Ela só vai tocar aqui e tocar aqui. Ou seja, o ponto de trabalho, que essa parte aqui vai trabalhar sobre essa parte aqui, correto? Vai trabalhar sobre essa parte. O ponto de trabalho não passará pela calibragem da lâmina, porque a lâmina irá tocar nas bordas da válvula. Essas bordas vão interferir no processo de regulagem, fazendo com que o cara regule hoje e nunca chegue na regulagem perfeita. Se o cara for habilidoso, filhote, o que ele pode fazer? Ao invés de regular com a lâmina, ele fazer a regulagem por minuto. Tá aqui um relógio. Tá conseguindo ver direitinho? Tá. Meio-dia, 6 horas, 3 horas, 9 horas. Então se eu tenho o ponteiro grande aqui, é meio-dia, junto com o ponteiro pequeno. Se o ponteiro grande volta um pouquinho, eu vou ter aqui 5 para o meio-dia, 10 para o meio-dia, 15 para o meio-dia. Então se eu for regular, eu uso o relógio, porque para soltar você faz um movimento anti-horário, correto? Então você encosta o parafuso aqui na cabeça da válvula. E na admissão, você volta 5 minutos. E no de escape, você volta 10 minutos, ou seja, você solta até aqui para admissão, e no escape você solta 10 minutos. Porque para escape é 0,20 e a admissão é 0,10 ou 0,15. Se você usar esse método para regular a válvula, você vai atingir a regulagem, correto? Só que a gente não pode esquecer que esse parafuso não perdeu a dureza. Quem perdeu a dureza foi a válvula. Você vai conseguir, através deste método, fazer com que o parafuso fique na distância correta, porque você efetuou esse processo de retrocesso e regulagem. Só que esse parafuso vai esmagar novamente a cabeça da válvula. E essa válvula que está aqui com essa curvatura, ela vai curvar de novo. Ela vai fazer isso aqui. Isso não é daqui 15 dias, 20 dias. Isso é amanhã, ou depois de amanhã. E se você permanecer nessa situação aqui, você pode provocar fissuras e fragilidades na cabeça da válvula, bem aqui, e você pode acabar quebrando a válvula aqui. E tudo isso aqui cai lá dentro do motor. Só fica isso aqui para fora. Isso aqui cospe para cima, porque a mola vai jogar para fora. Puf! E o resto, tudo isso aqui cai lá dentro da cabeça do pistão. Não foi exatamente isso que aconteceu. Lá não quebrou o pistão porque a válvula caiu em cima. Porque estão todas as válvulas lá no cabeçote. O que eu quero trazer para você, para esse conhecimento aqui, é que esse motor, com aquelas cabeças todas esmagadas, trabalhou com uma válvula muito desregulada, parafuso muito longe, atrasando a abertura da válvula. Qual que é a consequência disso? Deixa o like. Eu assisto todos os seus vídeos, todo o seu trabalho lá, eu acompanho todos os seus trabalhos lá. E aqui está um pouco do meu trabalho também. Cada um na sua área. Estamos aqui na Linda da Verdura. Eu e meu piazinho aqui, ó. Férias de escola. Tá me acompanhando aqui. Um abraço. Vou desenhar um cilindro. Vou desenhar um pistão.
Nessa ilustração significa que o pistão está em cima. Agora eu vou ilustrar esse pistão descendo. Desceu. E quando ele desceu, ele sugou oxigênio e trouxe junto combustível. E essa mágica acontece no carburador. O carburador faz com que o oxigênio se misture ao combustível, quebre as moléculas tanto de combustível quanto as de oxigênio, saia e transporte para dentro do cilindro, em spray. E é por isso que a quantidade de oxigênio que entrou aqui tem que ser a mesma quantidade de oxigênio que está caminhando pelo pistão. Porque esta mesma quantidade de oxigênio, o valor estequiométrico, entradas falsas de ar que possam acontecer através do coletor, esta parte aqui é o coletor, ok? Coletor. E aqui é o carburador. Esse coletor precisa vedar e lacrar esta passagem da mistura, tanto de combustível quanto de oxigênio. Caso não aconteça essa vedação, haverão entradas de ar pelo coletor, e essas entradas de ar não participaram da mistura estequiométrica. Então essa entrada de ar vai alterar essa mistura, fazendo com que a proporção de oxigênio seja maior, provocando uma mistura inadequada dentro do cilindro. Ok, isso eu já disse no começo do vídeo. Só que existe um outro fator que pode contribuir para esse tipo de problema. Porque no momento em que essa mistura entrou, ela só entrou porque as válvulas de admissão abriram. E elas não somente abriram e fecharam, elas abriram e fecharam no momento certo. E não somente no momento certo, na quantidade de tempo correta, para permitir a passagem correta da quantidade de moléculas dentro da camisa, para encher o máximo possível a camisa de oxigênio e combustível. Uma vez que há uma folga entre o parafuso e a válvula, esse momento de abertura da válvula, ele é alterado, ou seja, encurtado. Se atrasa. Ele se atrasa. Ou seja, por que eu disse que o momento é uma coisa e o tempo de abertura é outra? Porque o momento de abertura é determinado pelo comando. É o comando quem vai determinar através dos cames. Pega o comando lá para mim. Esses são os cames, ok? Então são eles que determinam o momento da abertura da válvula, certo? E esse formato aqui é o tempo de quanto tempo essa válvula ficará aberta. Só que esse desenho aqui, ele é transferido para a cabeça da válvula através da fidelidade dos balancins. E se o balancinho estiver com folga, se o balancinho estiver desregulado, se as válvulas estiverem desreguladas, este tempo não é obedecido, sofre interferência nele. Ou seja, o momento é uma coisa e o tempo de abertura é outra. Então esse tempo de abertura vai interferir também na quantidade de mistura que vai entrar dentro do cilindro. Isso eu estou falando das válvulas de admissão. Já as válvulas de escape, aí o buraco é mais embaixo. Porque toda essa mistura, depois que passou pelo processo da explosão, porque aqui ela vai subir e compactar. Vou desenhar outro cilindro aqui do lado. Agora esse pistão subiu. Toda essa mistura agora está aqui, ó, compactada nesse único espacinho. Aí vem a vela aqui e completa o ciclo do aquecimento. E vai impulsionar de novo esse pistão para baixo. E agora o que haverá aqui, alguns chamam de gases. Tá? Não são gases. É o lixo da explosão. Porque essa explosão aqui, ela só era efetiva enquanto o pistão estivesse descendo, mais ou menos nesse ponto aqui assim, ó. Cerca dos seus 60%, 70%, até menos ainda, do seu curso de descida. O resto, aqui é energia. E aqui é lixo. Esse lixo, quando esse pistão voltar a subir,
Ele vai abrir a válvula de escape aqui e esses gases forem jogados para fora pelo escapamento. Esse momento de abertura aqui, ou seja, o momento da abertura e o tempo de abertura também tem que ser observado e obedecido. Porque o que pode acontecer é o seguinte: o pistão subiu tudo para jogar o lixo para fora. Mas devido ao atraso da abertura e do fechamento e na interferência do tempo da abertura e fechamento, esses gases, o resultado da queima, pode ser que não tenha saído todo do motor. Pode ser que ele tenha sofrido uma segunda compactação, por ela ter fechado de forma antecipada. Por quê? Quando esse pistão sobe para jogar os gases para fora, quando ele chegar aqui em cima, devido ao cruzamento que o comando tem, pega lá para a gente colocar o comando. O cruzamento tem os câmbios têm um certo cruzamento de momento. Para quem não sabe o que é cruzamento, clica aqui que vocês vão saber o que é. Cruzamento é, em uma fração de milésimos de segundo, ambas as válvulas, tanto a de escape quanto a de admissão, estarão abertas para formar uma sucção através da mudança atmosférica dos gases. Okay? O vácuo. Certo? Abertas? Não. Abertas, elas ficam abertas simultaneamente ao mesmo tempo. No mesmo tempo. Ah, tá, não. Tá, beleza. No mesmo tempo. Beleza. Provocando assim. Agora eu lembrei. Aquele efeito. A velocidade da saída dos gases com alta temperatura provocam um vácuo na câmara, auxiliando nesta sucção aqui. Ou seja, acelerando a velocidade da sucção. As pessoas falam, não, é para fazer a limpeza no pistão. Não, não é nada de limpeza. É para auxiliar a sucção de tanto de combustível quanto de oxigênio. Tem uma aula sobre isso, pesadíssima. Clica aqui que você vai entender essa aula aqui. Aqui eu só estou dando uma mastigada para você poder entender. Então, essa abertura, esse momento em que ambos precisarão estar abertos, momentaneamente juntos, acaba ou não acontecendo, ou acontecendo numa quantidade de tempo muito pequena, provocando assim, de não permitir que todos os gases passem por aqui, que não seja expelido de forma correta, ainda sobre alguma coisa aqui, aconteça o fechamento da válvula, e como o pistão acabou de subir, esse lixo que deveria sair pelo escapamento, ele acaba participando de uma segunda compressão. Por quê? Porque esta válvula fechou, o pistão está aqui em cima, e aqui no coletor há um fluxo de entrada. Na hora que esse pistão for descer para começar esta fase novamente, aqui não haverá somente o oxigênio e o combustível, também haverá parte do lixo da queima anterior, provocando também alteração do volume estequiométrico, fazendo com que esta mistura se torne pobre. Pobre não, pobre. O pobre é o pobre. Pobre nunca teve direito de fazer isso, pobre. Pai do pobre. Para você que não sabe do que eu estou falando, mistura pobre é igual a pouco combustível na mistura. Ou seja, empobreceu a quantidade de combustível, entrou muito oxigênio e a temperatura se eleva. Mistura rica é muito combustível na mistura, provocando excesso de combustível e às vezes carbonizações da cabeça do pistão. Falar em cabeça do pistão, você observou no vídeo que ele mostrou o pistão, a cabeça do pistão estava limpinha, né? Limpinha. Motores que estão com mistura rica, que tem muito combustível, ela acaba sofrendo carbonizações na cabeça do pistão. Tem algum pistão carbonizado aí? Tem um lá, né? Aqui, ó. Essa é uma carbonização. Isso aqui foi combustível que não conseguiu ser queimado e também pode ser causado por vazamentos de óleo através dos anéis, né? Invadem a camisa, ou pelos retentores do guia de válvula, ok? Isso. Mas normalmente é uma quantidade de óxido de combustível que entrou e que o processo de aquecimento não conseguiu ser completo e não conseguiu queimar todo o combustível que estava aqui dentro, então provocou aquela
carbonização aqui. Já motores com misturas muito pobres, aqui não sobra nada. Muito pelo contrário, ele acaba ficando com uma aparência muito limpa. E isso é preocupante. Eu vou te dar um exemplo prático sobre a mistura pobre e a mistura rica. Tem dois recursos aqui. Os dois têm objetivos semelhantes, que é fogo, chama. Aqui. Só que existe uma diferença entre esse recurso e esse recurso. Qual é a diferença? Dentro do isqueiro, aqui dentro, a gente só tem combustível, ok? Ele está condensado aqui, se você balança assim, parece que você sente um líquido lá dentro, e esse líquido, conforme ele vai sendo liberado pela válvulazinha, ó, tá vendo? Então acaba saindo gases aqui, e essa condensação acaba evaporando, virando gases aqui dentro e saindo por aqui. A hora que o líquido acaba o gás também, certo? Então, para que isso aqui aconteça, são três coisas necessárias. O combustível que está aqui dentro, o oxigênio que está na atmosfera em volta e o calor, ok? É o triângulo da combustão, não é? O calor é proporcionado pelo atrito dessa pedrinha que tem aqui, tá vendo? Que provoca essa faísca aqui, tá vendo? Isso, essa faísca, quando esse gás estiver saindo para fora, aquece o gás a ponto dele entrar em combustão e ele começa a criar chama, certo? Só que essa chama aqui, a mistura estequiométrica dela está baseada na quantidade de oxigênio presente na atmosfera. É o mesmo oxigênio que nós respiramos. Só que só isso aqui não é capaz de fazer o motor funcionar, porque o seu motor também funciona à base de combustão. Essa combustão vai liberar uma energia e essa energia vai empurrar o pistão para baixo, que é uma energia subsônica, abaixo da velocidade do som. Ela empurra o pistão para baixo e assim vira aqui. Correto? Sim. É assim. Então lá dentro do seu motor não tem isso, não tem chama. Dentro do seu motor existe uma queima controlada chamada deflagração, e que desta queima só é aproveitada a energia de onda de choque. A gente fala onda de choque, mas está errado, porque onda de choque ela é acima da velocidade do som. Então ela é uma detonação. Certo. O que impulsiona o pistão para baixo é a deflagração, ou seja, uma liberação de energia no momento da explosão que empurra o pistão para baixo. E ela é limpa. E ela é controlada. Você consegue controlar essa explosão. Tanto é que o carro tem marcha lenta. Se você acelerar, você consegue acelerar o veículo, porque a intensidade dessa explosão subiu. Sim. Correto? Hora está em marcha lenta, 800 RPM, no caso de moto 1100, 1200 RPM. Se você acelerar essa explosão, essa intensidade, aumenta essa intensidade, então fará com que o virabrequim gire mais rápido. Certo. Correto? E também não é isso que acontece lá no seu pistão. Porque isso aqui nada mais é que o seguinte, lá dentro também há um combustível, tá vendo? Só que diferente daqui, aqui dentro existe um ar comprimido. Tanto é que essa lata é estufada, tá vendo? É igual um spray. Dentro da latinha de spray de pintura, existe uma bolinha para você agitar a tinta, porque ela endurece lá dentro, ela aglutina lá dentro, então você mexe a bolinha para você misturar a tinta que está dentro. E existe o gás, o oxigênio. Na verdade aqui não é oxigênio. Eu não lembro o nome do gás, que antigamente ele afetava a camada de ozônio, qual que era o nome? Não me lembro. Mas é esse gás aqui, tá vendo? Se eu aperto mais, vem tinta. Tá vendo? Ok? Ou seja, esse gás pressurizado transporta a tinta e aí sim você consegue efetuar o processo de pintura, não é? Isso. O princípio aqui é o mesmo, só que o objetivo não é fazer pintura. Isso aqui não vai sair, só amanhã ou depois da manhã vai sair. Penetrou tudo na minha pele. Não tem problema, eu como com tinta mesmo. Não, mas eu uso talher para comer, não como. Não, mas eu também não tiro a mão para comer. Tá bom. Tô muito filosófico hoje. O porquê do porquê. O princípio aqui é o mesmo, mas o objetivo é diferente. Aqui o objetivo é fazer com que esse combustível que está aqui dentro, sofra uma adição de oxigênio
em velocidade para provocar temperatura. Isso. A diferença entre esta chama e esta chama é justamente a temperatura em que ambas conseguem alcançar. Se eu pegar esse maçarico e jogar para cima de um metal, eu vou conseguir incandecê-lo, ou pelo menos chegar a uma temperatura próxima à incandescência. Não vou conseguir derreter com esse maçariquinho, mas se eu potencializar ainda mais esse maçarico, eu vou conseguir derreter esse metal. Já esse não. Eu tenho chama, só que ela tem baixa velocidade, baixa adição de oxigênio. Então, eu vou ter baixa temperatura. Isso significa que a proporção oxigênio e combustível, aqui nesse caso, está pobre. E aqui, a gente tem uma mistura equilibrada para conseguir somente a chama. Consigo acender um cigarro ou atear fogo em alguma coisa com isso? Consigo. Só que isso aqui, além de atear fogo, eu consigo promover um aquecimento, subir a temperatura. Alguns itens desse motor acabam contando essa história e caguetando essa situação. Vocês se lembram que eu disse para você que na cabeça do pistão, com mistura pobre, ela fica limpinha? A válvula é a mesma coisa. Nós temos um cabeçote que representa 2 cilindros aqui. 1, 2. 1, 2. Nós temos um cilindro que estava trabalhando com mistura rica. Tá vendo aqui? Quanta carbonização? Tá vendo quanta sujeira tem aqui? Mas olha aqui. Polido. Polido. É lógico que esse polimento também pode ter sido provocado pelas colisões dos fragmentos do pistão. Todo aquele destroço do pistão acabou provocando colapso aqui, ou seja, todo esse evento, todo esse show da quebra do pistão, colisão com válvula, é um evento secundário. O evento principal da causa desse problema foi a mistura de combustível. Foi o ganho de temperatura causado pelo empobrecimento de combustível na mistura estequiométrica. Outro detalhe, esse aqui é o pistão, é a câmara que sofreu a fratura e todo o evento. Vamos tirar essa válvula fora. Talvez devido à cabeça esmagada, talvez dê trabalho para tirar essa válvula. Não, até que não. Só que vamos mostrar uma coisa para vocês. Pega o papel. Ela tá torta. Ok. Este é um dos efeitos por conta da fratura do pistão. Todos os destroços bateu, colidiu com a válvula e provocou então o empenamento da válvula, tá bem. Isso é uma coisa fácil de identificar. Só que existe um outro detalhe aqui. Apresento a vocês uma válvula queimada, que é uma história anterior à colisão, que causou a fratura, que causou a quebra do pistão. Vocês vão observar que eu tenho certas fases de coloração degradê aqui. Aqui eu tenho metal brilhoso, que esse metal aqui é o que trabalhava pela guia de válvulas. Aqui na guia de válvulas. Então aqui o retentor trabalha por aqui, nessa área. Aí eu tenho uma outra área que ela está exposta à passagem dos gases de queda resultantes da queima do combustível. Que essa área aqui está exposta ao lixo da explosão. E essa área é uma área que normalmente aquece bastante. Porque todo o lixo da explosão, na hora que a válvula abre, passa por esta parte aqui. Ó. Ou seja, ela vem por aqui, ok? Passa por aqui e vai embora para o escapamento, assim. Certo? Aí eu vou ter uma coloração mais escura, tá vendo? Nessa área aqui, que é a área que o fogo, que a chama lambe, que é o lixo da explosão. E aí você vai observar uma outra faixa um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais escura. Tá conseguindo enxergar aqui? Uhum. A gente promoveu uma limpeza na válvula, é a mesma válvula que estava lá, tal. A gente só não limpou aqui, ó. Mas a gente só promoveu uma limpeza, deu uma escovada aqui para vocês conseguirem enxergar um pouquinho melhor do que eu estou falando. A parte brilhosa e cromada, bonitinha ainda. A parte por onde participa da passagem dos gases. E vocês vão observar aqui, ó, uma coloração já puxando para azulado. Tô conseguindo ver aí? Vamos ver se a gente consegue dar um zoom.
Não sei se com um zoom vai ficar melhor. Aqui, ó. A parte azulada que vem daqui, ó. Daqui. E passa por tudo aqui, ó. Isso aqui azulou, tá vendo? Ele até deformou, se você conseguir observar um pouquinho melhor, ele até deformou essa parte aí, tá vendo? Ficou meio deformado. Aqui eu não tenho um microscópio aqui para poder mostrar para vocês, mas houve uma deformidade aí, em toda essa parte aí. Isso não foi provocado somente pelas colisões que essa válvula sofreu por aqui. Isso foi provocado pela deformação do material através da incandescência. Essa válvula, ela queimou, essa válvula está queimada, e ela está frágil, bem essa parte aqui, ela está frágil, certo? Provocada pelo aumento da temperatura. Muito bem, o filhote fez a desmontagem completa, isso. Para esclarecer para vocês, deste lado de cá está biela, pistão, cilindro e a parte do cabeçote que não sofreu nada, ok? Já deste lado de cá foi o evento que aconteceu, ok? Da quebra do pistão. Galera, dá uma olhada nisso. Isso. Esse é o pistão, ou seja, fragmentos dele, mais o que está somado ao que está com o Júnior lá na casa dele. Ele achou que seria irrelevante mandar para nós. Acabou não mandando. Mas já nos fragmentos você consegue ver, ó. Olha a saia do pistão. Dá uma olhada na saia. Cara, tava pegando muito forte. Muito forte. A coloração também. Esse pistão dilatou, cara. Dilatou muito. Muito mesmo. Vamos comparar com outro pistão? Ó, esse é o outro pistãozinho dele. Características, que esses riscos aqui são característicos, ok? Certo. Existe até uma carbonização aqui. Isso, esse cilindro estava trabalhando com mistura rica. Aqui rodaria durante um certo tempo. Dá uma olhada na camisa agora. Esse é o lado, ok? E esse é o lado que quebrou. Meu parceiro, dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nessa situação. Olha quantos riscos, mas muito, muito profundo mesmo. Cara, houve uma batalha, literalmente uma batalha aqui. Houveram processos de dilatação tão fortes, que esse motor aqui brigou muito, muito mesmo, certo? Olha um detalhe. Olha lá. Isso que já foi reflexo da fratura, foi pós-fratura. Provavelmente bateu aqui, né? Isso, quebrou aqui. Engraçado, aqui não. Aqui não. O vizinho dele estava com os riscos também, ok? Mas característicos de uso. Certo? De uso. Poderia estar fumando, Herbert? Poderia. Poderia até estar batendo saia. Não sei te dizer se estava batendo saia, não. Mas tudo bem. Mas rodaria ainda. Situações muito diferentes entre esses dois cilindros, ok? Passando para o Vira, você vai observar que assim, esse motor não estava saudável de lubrificação, não. Tá? Existem riscos profundos aqui, olha. Profundos no Vira, né? Para um virabrequim, sim, ok? Alguns riscos aí. Então, vamos contar uma inadimplência no óleo, né? Vamos sim. Mas a medida aqui está 0,25. E as bronzinas também estão 0,25. O óleo estava esquentando muito, tá vendo? Tá vendo esse preto aqui do óleo? Esse preto da bronzina aqui, isso aqui é óleo que esquentou demais. Esse motor estava aquecendo muito. E quem estava aquecendo era esse cilindro, cara. Esse cilindro aqueceu. Tudo bem, empenou todas as válvulas, dá uma olhada nisso. Empenou todas as válvulas, viraram todas elas torre de Pisa. Entortou bastante, né? Mas essas aqui ainda estavam até aqui legais. Olha a diferença, tá vendo? Olha a coloração bonita, tá vendo? Tá vendo a situação diferente, ó? Seria um cabeçote que eu faria uma limpeza na sede aqui, continuaria, mas aqui não. Aqui a gente teve que até limpar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Essa corrente aqui também. Estica aí, filhote. Vocês vão ver que a gente tá esticando aqui, tá vendo um elo aqui, ó? Sofreu talvez uma torção num dos elos aqui, que foi devido aos fragmentos de pistão
que voou pelo motor todo. O filhote mostra aqui, olha, pra gente, olha, que tem limalha pra todo lado aí, tá vendo? Isso aqui aconteceu, esse motor estava em alta rotação, não sei se estava andando ou se estava parado e acelerando. Isso eu não tenho como te dizer se estava com carga ou não. Mas isso aconteceu em alta rotação e esse motor continuou funcionando com essa situação de pistão quebrado. Pelo menos por alguns momentos, né? Sim. É por isso que estilhaçou e voou o pistão para esse pistão explodiu. Ele explodiu. Pau! E essa explosão aqui foi ocasionada, cara, porque a temperatura que esse pistão estava alcançando começou a provocar fissuras na estrutura todinha desse pistão. Esse pistão aqui ele fragmentou inteiro. Tem até pedaço de vela aqui, do anel aqui, tá vendo? Isso aqui era uma tragédia anunciada. Essa é a câmara que não aconteceu nada, tinha carbonização, tá vendo? Carbonização. Aqui não, olha. Aqui não tinha. Pouca carbonização, tá? Pouca. Bem menos carbonização do que essa. Então as situações dos cilindros estavam muito diferentes. Presta atenção, porque isso é comum. É o que eu sempre falo. Funcionar e funcionar bem é uma coisa. Funcionar correto é outra. Ok? Então, tudo bem. Vamos pegar firme, vamos pegar pesado nesse cara aqui. Nessas vedações todas, certo? Vamos trocar todas essas válvulas para conseguir uma regulagem perfeita. Mas você que está aí, que está regulando o motor, você tem que observar o motor de mais de um cilindro. Você tem que observar se ambos os cilindros, se todos os cilindros estão trabalhando em situações semelhantes. Medir a temperatura de escape de todos eles. Colocar no vacômetro, ver se tá todo mundo falando a mesma língua no fluxograma. Medir a estanqueidade de todos os cilindros e ver se tem uma diferença muito grande entre um e outro. Não pode passar de 3% de um cilindro e outro com relação à pressão do cilindro. Lubrificação, todos eles têm que estar passando por um processo de vazão e pressão de óleo em todos os cames, em todos os mancais do cabeçote. E o que vocês costumam sempre gostar de olhar, dá uma olhada nessa vela que mostra a carbonização. Tem até um acúmulo ali, olha. Tem até um acúmulo aí de óleo e carbonização. Mas já esse aqui não. Branquinho. Branquinho. Cara, esse motor trabalhou com uma mistura paupérrima. E principalmente o filhote vai dizer pra você o que é necessário fazer com maestria. Regule as válvulas. Meu parceiro, regule as válvulas. Obedeça as regulagens das lâminas. Ô filhote, eu tava editando o vídeo lá. Aí eu achei bom dar uma informação legal pra vocês. Vocês aí, meus amigos do Nordeste, do Norte, os nossos amigos aí, os baianos, cearense, pernambucano, Minas, Acre, Amazonas, vocês aí. Vocês podem utilizar na válvula de escape 25. Sim. Que é quente. O bagulho é quente aí, parceiro, é quente aí. Já nós aqui no Sudeste, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Joinville, Rio Grande do Sul, aqui pode usar os 20. E na admissão não muda, tá? Você pode pôr 10 na admissão das válvulas. Achei importante essa informação. Eu tô sem dentadura. Eu tenho que gravar de novo. Nós agradecemos vocês aí por ter ficarem até aí agora. Tá bom? Prestigiando o canal. Curte, compartilha. Se inscreve no canal se não for inscrito. Já que não tá fazendo nada aí mesmo, se inscreve aí, parceiro. Deixa nos comentários o que vocês acharam do vídeo, qual é a dúvida que ainda sobra pra vocês, pra talvez gravar um vídeo melhor sobre qualquer assunto. Aí, tá bom? Eu, filhote, a Dona Diva, estaremos torcendo pra você por toda a semana, para que você tenha todas as portas abertas. Tá bom? Só mais uma coisa. Come as you are. Saudações, meus queridos alunos desse meu Brasil baronil. 1% dos mecânicos sabem. São informações que eu vou passar pra vocês, que sempre ficaram trancadas às 7 chaves, que líderes e concessionária não faziam a menor ideia do que estava acontecendo lá dentro.
grandes mecânicos não chegaram a esse conhecimento, não tiveram acesso a essas informações. Mas eu não quero que você seja igual a todo mundo. Eu quero que você seja aquela pessoa que sabe o que acontece na vida. Então, bicho, meu amigo e minha amiga, presta muita atenção no que eu vou dizer pra você agora. Senta, relaxa, respira fundo. Porque a partir de agora, o seu cérebro é meu!